Hoje, pessoal, montando desktops com Profit Chart. Só para nortear nossa apresentação, hein? Nos facilitar um pouco. O que a gente vai estar falando hoje? Vamos lá. Por que, pessoal, montar desktops? Por que ter desktops, ter layouts pré-prontos, pré-programados no seu Profit Chart? Por uma questão de princípios que nós podemos ter. Exemplos. Que tipo de princípios nós temos que ter? Organizar a tela de maneira adequada. Isso é importante, certamente. Se você organiza a tela, se você tem um layout pré-pronto, se você opera mais de um ativo, por exemplo, você não tem que toda hora ficar mudando ferramenta, mudando funcionalidade, alterando a janela para um lado e para o outro. Hoje eu vou estar mostrando para vocês em uma tela. Né? Vocês, talvez, que operam já pelo Profit, você pode ter mais de um monitor, você pode ter 2, 3 monitores ou mais para você realizar suas análises, para você realizar suas operações. Mas, está mostrando hoje alguns insights, algumas regras que nós podemos ter para organizar a nossa análise, a nossa operação, que nos facilitam bastante. Então, primeiramente, organizar a tela de maneira adequada. Por quê? Nos facilita analisar, certo? Perceber os sinais do mercado que são importantes para a gente, nos facilita operar, porque hoje no Profit Chart você tem a possibilidade de operar dentro do Profit. Você pode, ter o home broker lá da sua corretora, do parceiro, mas você tem a possibilidade de operar dentro do Profit Chart. Então hoje você não precisa abrir uma outra janela, para poder operar. Não, você já tem tudo em uma mesma janela, em um mesmo monitor, enfim, em um mesmo local. Ferramentas, por exemplo, como o Superdom, mais do que isso, você tem a possibilidade operacional, mas você tem diversos outros recursos, você tem possibilidade analítica, por exemplo, vou estar mostrando hoje para vocês. Então é importante você organizar a tela de maneira adequada. Um princípio para montagem de desktop, organizar de maneira adequada. O que é maneira adequada? É ter uma tela organizada, simples. Outro princípio, não faltar nem exceder informações, buscar otimizar a tela. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu ter 50 indicadores, né? Até posso, se eu, por exemplo, utilizo análise gráfica, análise técnica, mas não adianta, por exemplo, ter 50, 60 indicadores, ter dezenas de indicadores, mas ter, por exemplo, vários indicadores que falam a mesma coisa, né? Vários indicadores de tendência ou vários indicadores de reversão. Eu tenho que ter, no caso, tentar ao máximo utilizar a minha análise e otimizar a tela também. Preciso, para o mesmo ativo, ter 4 books, 5 books, por exemplo, de preços. Se eu estou acompanhando, eu mesclo a análise técnica, por exemplo, com o fluxo de ordens. Eu preciso ter um livro visual, no meu gráfico, que eu estou mostrando hoje para vocês, e mais 2 books, por exemplo, de preços. São algumas coisas que a gente pode ter para reduzir a nossa janela analítica, naturalmente reduzir a janela operacional. Preciso ter um chart trading, um Superdom para esse trader aberto, certo? Então, são alguns insights que às vezes nos facilitam. A gente ter a seguinte informação. Não pode faltar informação, certo? Não, em maneira nenhuma, podemos retirar informações que são relevantes para o nosso operacional. Também não podemos exceder informações. Ter várias e várias janelas, várias informações que nós não utilizamos, certo? A gente tem que ter em mente o quê? Tudo que vamos colocar na tela, todas as informações vão ser relevantes. Com menor ou maior grau de relevância, vão ser relevantes. Nada pode exceder, nada pode ser uma coisa que vai apenas preencher minha tela. Buscar otimizar. Por fim, buscar ferramentas que estejam de acordo com o nosso operacional. E sobre a pergunta aí no chat, se tem custo para operar dentro do Profit? Não tem. Jair, sua questão aí. Não tem custo para operar dentro do Profit. Você vai fazer o roteamento, quer dizer, você vai rotear a sua conta, a conta da sua corretora, junto com o Profit. Então você tem a possibilidade de operar dentro do Profit. Tá? Mas seguindo, buscar ferramentas que estejam de acordo com o seu operacional. E aí, cada um vai ter um tipo de análise. Alguns vão se voltar mais à análise gráfica, outra análise técnica, ou ao price action.
outros vão se focar mais no fluxo de ordens, por exemplo. Outros talvez vão mesclar janelas, mesclar informações. O importante é, de novo, de acordo com a sua técnica, de acordo com com o que você objetiva, realmente, enfim, né, ter informações que sejam relevantes para o seu operacional, que sejam de acordo com o seu operacional. Tranquilo? Então, os princípios, na verdade, é bem simples. É apenas para a gente saber o seguinte, né? Temos que nos balizar, alguma coisa vai nos nortear, alguma coisa vai nos balizar. Qual o princípio? Organizar a tela de maneira adequada. Simples. A gente não pode faltar nem pode exceder informação, certo? Não pode faltar uma informação que é relevante para nós. A gente não pode, se a gente usa o tape reading, não tem como a gente tirar o times and trades, por exemplo, tirar a agressão. Enfim, não tem como, né? Se a gente opera pelo profit, não tem como não ter não tem como não ter uma ferramenta operacional. Então são coisas básicas, mas vocês vão ver que é interessante a gente ter esse insight inicial, porque vai nos auxiliar na hora de montar a tela. Por fim, buscar ferramentas que estejam de acordo com o nosso operacional. E quais são essas ferramentas, pessoal? A gente tem basicamente dois grupos aí, né? Ferramentas de análise, ferramentas analíticas e ferramentas de roteamento. São as relativas à operação. Então, ferramentas analíticas, gráficas, e aí eu fiz a divisão. O que é gráfico? Tudo que tem relação com gráfico. O gráfico em si, né? Indicadores, elementos gráficos. E outros que nós podemos incluir hoje, o Volume Profile, por exemplo, que é um indicador específico, livro visual, no caso do Pro. Então, são ferramentas que nós vamos utilizar. Ferramentas analíticas não gráficas. E aí o que se envolve? Mais focado para a leitura de fluxo. O Times and Trades, os books, book de ofertas, o book de preços, a ordem original, certo? Estou explicando hoje para vocês. O volume at price, certo? Saldo do volume at price, certo? As agressões, agressão de compra, agressão de venda. Então, são ferramentas analíticas que não se relacionam com o gráfico. E as ferramentas de roteamento. As ferramentas operacionais e ferramentas de acompanhamento de trade. O que são ferramentas operacionais? Ferramentas efetivamente para abrir e fechar posições. O share trade, operações através do gráfico, o Superdom, as boletas, o price trader. Lucas, onde eu posso já começar a ver isso? Nunca vi o roteamento no Profit. Onde que eu posso ver? Você vai no menu roteamento, já vou abrir o Profit para a gente estar mostrando. Mas você vai no menu roteamento, lá em cima. Roteamento, e você vai ter o Superdom, certo? A boleta Day Trade. Né? Então são ferramentas que nós utilizamos para operar. Ferramentas que visamos, né, a operação em si. E quais são as ferramentas de acompanhamento de trade? Como diz o nome, ferramentas para acompanhar o trade, ou o trading, né, melhor dizendo. Não acompanhamento só de trade, né, acompanhamento de trading. Tudo que está relacionado à operação. A sua posição, a lista de ordens, para você saber o que você tem aberto de ordens. O que pode ser muito comum, pessoal? Pode ser muito comum, e já aconteceu, talvez com você, e já aconteceu, por exemplo, comigo, mas no simulador. Né? Você acabar saindo da operação, acabar fazendo alguma outra coisa, esquecer, por exemplo, que tem uma ordem aberta. Isso não tem como. Né? Por isso que é importante uma ferramenta como a lista de ordens, você saber as ordens que você tem. Posição, você saber qual é a sua posição do dia. O próprio relatório de performance que a gente vai estar falando mais especificamente, todas as especificidades na quinta, certo? Um review do trading. Então essas são ferramentas de acompanhamento de trade. Como que está o nosso trade? Como que está o nosso trading? Tranquilo? Vamos para o Profit ali. A apresentação hoje é bem simples, tá, pessoal? Então, primeira coisa, antes de tudo isso, tranquilo? Tem alguma dúvida sobre? Alguma coisa que queira passar no chat? Alguma ideia interessante? O que eu vou tentar fazer hoje, tá, pessoal? Para tentar montar, pelo menos de maneira básica, certo? Tela para
análise técnica, tela para tape reading. Então vai ser bem livre. Tá? Eu vou estar, claro, obviamente, mesclando as informações. Eu também vou colocar como vocês podem montar uma tela para montar uma tela mesclando essas duas técnicas, mas, enfim, né, tentar passar uma ideia que certamente, à medida do tempo, à medida do operacional de você, seja você iniciante, seja você com mais tempo de mercado, você vai ter um bom insight para poder montar as suas próprias telas. Tá? Só ver que o chat está tudo certo. Vamos lá, vamos lá. Exato, né? Você colocou aí, né, cara? Esqueceu a ordem no book. Não pode, né? No simulador, ainda é menos pior, vamos dizer assim, né? Mas, com certeza, né? Você esquecer a ordem no book é terrível. E isso não é tão incomum. Não é tão incomum porque, supondo que você está operando aí, você queria comprar aqui no 44. Ah, eu quero comprar no 44. Aí o mercado dá uma despencada. Você até acaba esquecendo, né? Se você não tem nenhuma ferramenta, acaba até saindo, talvez fazer alguma outra coisa, esquece aquela ordem. O mercado sobe e baixa essa ordem, executa. Quer dizer, né, são coisas que a gente já consegue evitar usando as ferramentas certas. A questão de montar diversos layouts. A gente vai estar mostrando hoje como você faz a montagem de vários layouts. Sobre isso aqui que você está comentando, Mauro, eu vou estar falando também para vocês hoje, que é o back-office, depende da corretora. Tem alguns parceiros que não disponibilizam essa informação para a gente, mas você tem no Profit, certo? Você tem no Profit Chart notas de corretagem, extrato financeiro, saldo financeiro, previsão, volume de corretagem. Você tem essa informação, mas, de novo, tem parceiros que não repassam essa informação. Por quê? Aí depende de políticas, né? Políticas comerciais, enfim. Aí vai de cada parceiro, mas a ferramenta você tem no Profit. Vamos lá. Tá, então, o que eu vi com as perguntas no chat, a gente já consegue resolver aqui prontamente. Pessoal, primeira coisa. Vá no menu Desktop, lá em cima. Tá? A gente já tem alguns desktops pré-programados, que eu não vou entrar muito na menção hoje, só está mostrando para vocês. De novo, desktops pré-programados. Se você quiser já fazer algumas análises, por exemplo, desktop para análise de opções, desktop chart trading para day trade. Você pode estar utilizando agora, se for o caso também, né? Mas está passando a ideia para vocês que você tem isso no Profit. Isso foi um colega que desenvolveu, tá? Tape reading para mini futuros, para quem opera aí o mini dólar, o mini índice. E tape reading sem player, né? No caso, quando você utiliza a metodologia de tape reading, mas sem as informações de player, relativa a player, enfim, né? Não focando em relação a player. Vou voltar lá para o meu desktop original, que é esse aqui. Depois está mostrando o que eu criei para hoje, tá? Então vamos lá. Desktop Day Trade. Primeira coisa, pessoal. Quando eu vou fazer a montagem de um desktop específico, e aqui eu só tenho 2 SuperDOMs, tá? O que eu vou fazer? Vou começar a montar um desktop, por exemplo, arquivo, novo gráfico, certo? Vou fazer primeiramente uma montagem simples. Eu vou colocar lá, mini dólar, 5 minutos, tá? Vou colocar aqui um chart trading, vou colocar um times and trades, certo? E, por fim, eu vou colocar um volume at price. Então, vamos lá. Só para a gente começar aí a nossa aula de hoje. Então tá, dá um zoom aqui. Fiz um bem simples. Gráfico, times and trades e o volume at price. Tá? Beleza. Como que eu faço para salvar esse desktop? Primeira coisa, você vai em desktop e clica em salvar como. Aí eu vou colocar
treinamento, por exemplo, o nome do meu desktop. Salvei. Ok. Quando eu for em desktop, treinamento é o nome desse layout que eu fiz a criação neste momento. Certo? Então, criei aqui, no caso, o desktop treinamento. Agora, supondo que eu queira criar um outro desktop, eu não quero mais esse, quero fazer a criação de outro. O que eu faço? Por exemplo, por algum motivo eu quero tirar o chart trading e colocar, por exemplo, vamos supor que a gente quer tirar o volumetric price, colocar o times and trades aqui e o superdom vou colocar no centro, tá? Então tá, coloquei o superdom no centro e vou colocar o volumetric price aqui para mostrar. Vamos lá. Colocamos então, a gente fez uma alteração no nosso layout, concordam? Né? Tinha um layout inicial, que tinha um gráfico, o times and trades e o volumetric price, e agora a gente vai alterar, vamos colocar aí um outro desktop, um outro layout, que se relaciona com outras questões, e no caso é um desktop novo que a gente criou por algum motivo. Ok. Uma pergunta pode ficar, Lucas, tu não salvou em cima nesse caso? Né? Nesse caso você salvou em cima. Como é que eu faço para criar um outro desktop? Você vai de novo em desktop e clica em salvar como. Aí eu vou colocar um outro nome, treinamento 2, por exemplo. Tá? Ah, mas eu quero retornar para o meu anterior. Desktop, treinamento. Certo? O treinamento, é o anterior que eu estava. Certo? Se eu quero salvar, fiz uma alteração nele, vamos supor. Quero colocar outra ferramenta aqui, por algum motivo. Certo? Um book. Tá? Não se atentem ainda não se atentem nas ferramentas em si. É só para mostrar um procedimento para vocês iniciarem a questão do salvamento de desktops. Então tá, fiz aqui. Agora eu quero criar um outro. Ou quero salvar. Se eu quiser salvar, certo? De novo. Se eu quiser alterar esse layout aqui, treinamento, eu clico em salvar. Se eu quiser criar outro, salvar como? Tranquilo? Quero voltar para o layout anterior que eu tinha criado. Desktop treinamento 2. Vocês entenderam? Então, salvar como, você vai salvar um outro desktop. Certo? Aí, uma pergunta que pode haver. Tá, Lucas, salvei, achei interessante. Agora eu quero... eu vou trocar de computador ou quero deixar por alguma segurança, quero ter este desktop salvo. Uma pergunta pode haver, quero deixar um desktop pré-pronto, colocar, enfim, no HD ou colocar, salvar na nuvem. Quero deixar, né, fora do ProfitChart a tela, caso eu vá para algum lugar ou, né, compre um computador novo. Aí como que eu faço para passar os meus estudos? Simples. Você vai no arquivo, você vai exportar configurações. Quando você for exportar configurações, tá, você vai em arquivo de exportação e mencione onde você quer. Por exemplo, eu quero colocar aí, por exemplo, na área de trabalho. Defina um nome, vai sair, no caso aqui, um arquivo de configuração PRT, tá? Você clica em salvar. Ponto. Você já salvou, por exemplo, nossa área de trabalho. De novo, como que eu fiz? Arquivo, exportar configurações. Você vai exportar o arquivo para o computador, certo? Para a área de trabalho, por exemplo. Você vai definir o que você quer exportar. Em regra, deixe tudo selecionado, tá? É interessante você deixar tudo selecionado caso você queira salvar os seus estudos. Você clica nessa pasta aqui em verde, certo? Na seta em verde, vai definir um nome, treinamento, por exemplo, clica em salvar. Quando você estiver com o ProfitChart novo, principalmente para quem faz aí, Lucas, eu usava o RT e agora eu estou usando o Pro. O que eu faço? Você exporta as configurações do RT, certo? Vai surgir um arquivo PRT. Aí no seu novo ProfitChart, supondo que não tivesse nenhum desses estudos, nenhum desses, tá? O que eu faço? Arquivo, importar configurações.
Aí eu vou buscar o arquivo que eu fiz a exportação, certo? Vou selecionar aqui layouts, desktops, certo? Não precisa nem mudar, né? No caso, ele só colocar acrescentar layouts, desktops, importar. Ele vai puxar para dentro do meu próprio chart. Tranquilo? Você consegue exportar. Se você quer, até aproveitando o gancho, quer exportar a base de dados, você tem a possibilidade também. Você exporta a base de dados, que é isso aqui, né? São os seus dados os dados do seu Profit. No caso, os ativos em si, né? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? As duas coisas que conseguiram entender, no caso, uma coisa é salvar aí o Profit, né? Salvar os desktops layouts. Outra coisa é você criar um arquivo para os seus desktops. É outra coisa. Tá? Eu vou pegando algumas coisas, tá? E aí a gente já vai dando sequência. O que pode haver também de dúvida, tá? Muito provável. Lucas, eu quero sincronizar os meus estudos. O que eu fizer em gráfico, eu faço em outro. O que eu faço? Ou, por outro lado, eu não quero sincronizar os meus estudos. Você vai no menu Ferramentas, vai em Opções, você vai em Gráfico, de novo, tá? Vamos de novo. Ferramentas, Opções, Gráfico, Sincronização. Aqui você pode sincronizar ou não seus estudos. Sincronizar indicadores. Se eu abrisse um outro gráfico e colocasse uma VWAP, por exemplo, uma média móvel, teria a possibilidade. Né? Ou no caso um estudo específico. Né? Isso é uma dúvida bem recorrente. Então, fiz a criação de desktops aqui só para mostrar como que a gente vai fazer. Agora, pessoal, por exemplo, no mercado Bovespa, o que você tem que ter? Vamos agora propriamente para o desktop em si, tá? De ferramentas. Quais são as informações que são necessárias, por exemplo, independentemente do ativo que você opera? Grade de cotações. Você consegue ver aqui em cima. Lucas, como eu abro a grade de cotações? Você vai em ferramentas, você vai em grade de cotações. Por que grade de cotações? Essa ferramenta, pessoal, você pode puxar, por exemplo, ela, onde está cotações, para o lado direito, tá? Ou colocar na barra superior. Isso vai como você achar mais interessante de expor a tela. Tá? Vou mostrar das duas maneiras. Por que é interessante você ter a grade de cotações? Eu diria até melhor. Por que é fundamental você ter uma grade de cotações? Porque o mercado não é separado, né, pessoal. A gente já sabe, por exemplo, que os ativos têm correlações. É inevitável. Os ativos têm correlações. Exemplo. No caso se você está operando Petrobras, e aqui já está colocado um gráfico da Petrobras aqui para mim. Tá? O que você vai ter, por exemplo? Você vai ter outras empresas, certo? Que são ou do setor, ou que estão interrelacionadas, por exemplo, com o IBOV, certo? Você tem que saber, no caso, se você opera um ativo que tenha uma importância grande para o país, para a Bolsa, como a Petrobras, como que está o dólar no dia, como que está o IBOV no dia, como que estão os juros no dia, os DIs, certo? O DI, por exemplo, e o dólar, eles têm uma correlação positiva. Significa que eles sempre vão estar positivos? Não. Por uma questão econômica, macroeconômica, dólar e DI têm uma correlação positiva. Dólar e IBOV, por exemplo, ou ao contrário, tem uma correlação negativa. Certo? Quando o dólar estava lá no meados, por exemplo, se for pegar aí no início do ano, mas puxando um pouco mais para trás, né? O dólar estava lá na faixa de R$4. O IBOV estava embaixo, certo? Agora o dólar
né? E ninguém é mágico, ninguém sabe se vai romper a faixa dos R$ 3. Mas certamente, com toda a situação que a gente envolve hoje, queda dos juros, certo? Queda da Selic, certo? Né? Você acaba tendo uma correlação entre os ativos, né? Maior, aí, enfim, maior produtividade por parte da economia, maior possibilidade de produtividade por parte da economia, certo? Então a gente tem que ter isso na cabeça, pessoal. Olha, a gente tem que ter, é obrigatório de ter uma grade de cotações. Se a gente opera Santander, por exemplo, opera Itaú, você tem que saber como que está os outros bancos, né? Então a grade de cotações ela é fundamental para você saber o que você vai ter pelo menos em mente uma ideia de correlação. De novo, significa que sempre, né, sempre que o dólar estiver para cima, o DI vai estar para cima? É claro que não, né, pessoal? Mas a gente tem que saber o que está acontecendo com os outros ativos no dia, né? É uma tendência, certo? A gente fala de tendências, a gente não fala de certezas, certo? Então a gente tem que saber o que está acontecendo com o dia. Certinho? Né? Então é importante a gente saber, né? É um tipo de informação que a gente vai ter que saber, e aí cada ativo que a gente vai operando, opera opções. Ok, você tem que saber qual é o ativo, né? Qual é a base da sua opção. Vou operar opções da Petrobras. Tem que saber como é que está a Petrobras no dia. Tranquilo? Então, aí como eu faço, por exemplo, a inclusão de ativo na grade de cotações? Botão direito, adicionar ativo. Fiz a adição. Vou dar um exemplo. Vale 5, certo? Adicionei aí um ativo na minha base, certo? Então, é uma informação importante, a gente tem que saber. O que eu, por exemplo, utilizo bastante, né, são esses aqui que estão aqui, né? O que eu gosto de olhar? O dólar, contrato vigente, Dow Food, que é a série histórica, Dow Jones, né, que corresponde aí, é um índice, né? Você não opera o DJI, Dow Jones é um índice. Inclusive, se vocês quiserem, nós temos um material sobre a Dow Jones. Né? Eu montei um material agora no ano passado sobre a Dow Jones. Quem tiver interesse pode estar mandando para mim. Interesse no sentido de conhecer, né? Quer conhecer um pouco mais alguns cálculos que é feito. Só mandar um e-mail para mim que eu encaminho para vocês. lchagas@nelogica.com.br. Tá? Como que você coloca a grade? Você vai aqui em cima, a grade de cotações, você clica com o botão esquerdo e puxa para cima, né? No caso eu puxei para cima, para a parte superior, ou para baixo. Tá? Então deixando aqui, por exemplo. Então, fundamental, alguns ativos que tenham correlações positivas ou negativas, por outro lado, variações, certo? Então vamos lá. Agora, pessoal, então, desvendamos a primeira ferramenta. Essa aqui é a grade de cotações, a gente vai utilizar para todas, certo? Utilizem para todas. Independente da técnica, você tem que saber o que está acontecendo com o mercado no dia. Um ativo ele não está separado, o dólar não está separado da economia, Petrobras não está separado da economia de outros ativos, certo? São ativos financeiros, todos fazem parte da nossa bolsa, certo? Aí, uma pergunta. Lucas, eu tenho vários monitores. Pode haver uma pergunta. Como que eu faço? Mesma coisa. Você vai salvar, certo? Quando você for abrir, vai abrir as janelas conforme você for abrindo. Enfim, né? For abrir o Profit. Ok, mas como que eu faço? Supondo que você tivesse outro monitor, é só você liberar a janela aqui em cima. Ó, que eu liberei a janela. Se eu tivesse outro monitor, estivesse fazendo o webinar em outro monitor, por exemplo, poderia estar passando para um lado para o outro. Aqui a janela está livre. Certo? A janela está livre. Aqui eu tirei novamente, tá? Conti a janela. Quando ele está livre, eu posso colocar em outros monitores. E o que eu estava comentando antes, pessoal? Primeiramente, você ter
as ferramentas necessárias, analíticas, ferramentas operacionais e ferramentas de acompanhamento de trade. Aqui no caso eu coloquei a grade de cotações à esquerda, até foi bom, porque aí eu já vai modelando o nosso, como que a gente vai fazer salvar esse desktop. Então eu coloquei aqui ao lado, né, uma grade de cotações com os ativos que para mim são importantes, é interessante eu acompanhar nesse momento. Poderia estar colocando outros, bancos por exemplo, aí fiquem com esse insight, né, você pode estar fazendo a inserção de vários ativos. Nesse primeiro momento, o que eu acho interessante? Colocar 2 gráficos, certo? Se eu sou day trader, periodicidades de 5, 15, 30 minutos, por exemplo, é interessante. Uma pergunta pode haver, Lucas, eu gosto de utilizar vários gráficos. Sim. E, de novo, isso vai depender do operacional. O que você tem hoje como fazer no Profit a nível gráfico para auxiliar o seu trade? 2 coisas, inserção de elementos e inserção de indicadores. Exemplo, vou fazer a inserção de uma média móvel nesse gráfico. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Vou colocar, por exemplo, de 21, exemplificando. Tá? E um VWAP. Certo? Exemplificando também. O que eu fiz para fazer essa inserção? Botão direito do mouse, eu fui inserir de indicador e eu fiz a inclusão aí desses recursos. E vou fazer a inclusão do Volume Profile também. Tá? E esse à direita é o livro visual. Tirei, botei novamente. Eu vou tirar tudo e vou voltar tudo novamente para vocês verificarem o que eu fiz em relação a ferramentas. E uma questão que pode haver é a seguinte, Lucas, eu utilizo o gráfico e eu prefiro fazer a leitura gráfica. Mas até em outros webinários, outros treinamentos, eu vi que tem ferramentas que me auxiliam, por exemplo, o Book. Eu quero confirmar a entrada em operações, eu quero confirmar o rompimento, eu quero saber que preços que o mercado está trabalhando mais naquele dia. Então, eu quero confirmar as minhas operações. Tenho os meus indicadores técnicos, tenho as minhas linhas, por exemplo. Inserir linha, certo? Fazer inserção. Mas me é interessante outras ferramentas que agreguem a minha leitura. Caso do book, caso do volume de negócios, tenho como colocar no gráfico? Sim. Esse que eu estava mostrando para vocês, o livro visual, é o book acoplado ao gráfico. Você vai com o botão direito, livro visual. Você terá então o book diretamente no gráfico. Facilita isso muito. Por quê, pessoal? Se eu tenho essa ferramenta aqui já ao lado, é necessário abrir mais o book, eu já consigo, olha a dinamicidade, eu já consigo limpar bastante da minha janela. Certo? Consigo, por exemplo, ao invés de abrir outra janela para fazer uma análise, já consigo ter o book diretamente acoplado ao gráfico. E muito quem acompanha a análise técnica sabe que muito é feito também olhando para o book. Certo? Muitos analistas técnicos operam utilizando bastante também do book. Então são coisas que são importantes para a gente. Né? Então quer dizer, uma pergunta pode ver, eu gostei dessa ferramenta, mas eu gosto de utilizar, acompanhar com o gráfico. Tem como colocar? Sim. Esse é o livro visual. Aqui está a compra, aqui está a venda. Certo? Falando aí um pouco de ferramenta de análise, tá? O que mais? Eu gosto do volume de negócio, volume at price. Mas tem como utilizar no gráfico? Essa é mais uma ferramenta que você tem como colocar no gráfico. Vamos mesclar um pouco das técnicas. Botão direito, inserir indicador, volume profile. Certo? Aí fiz a inclusão do volume de negócio para o preço. Tranquilo? Então são coisas interessantes, né, pessoal? Para a gente estar... Enfim, né? Se você quiser colocar diretamente, né, eu fiz aqui a inclusão de uma nova janela interna. Se você quiser colocar diretamente no gráfico, só clicar sobre os candles,
inserir indicadores, você busca lá o que você quer, no caso o Value Profile. Volume de negócio por preço. Tem como fazer alguma customização, por exemplo? Tenho. Posso, clicando com o botão direito sobre as propriedades, mostrar barras por agressão, o que é compra, o que é venda, na periodicidade diária ou semanal, certo? A exibição não de trades diretos, tranquilo? Então, são fatores importantes para a gente. Então, de novo, eu tenho, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, tem um outro gráfico aí de 15 minutos, certo? E aí, uma pergunta também que pode haver, para quem utiliza gráfico, Lucas, que tipo de outros gráficos que nós temos? Eu gosto de acompanhar um gráfico numa periodicidade, mas eu gosto de ter também alguma outra noção baseada em gráficos atemporais. Quais outros gráficos atemporais que você tem no Profit? E aí, os gráficos atemporais, como já diz o nome, são gráficos os quais nós temos a visualização da formação gráfica com base em outros parâmetros que não temos. Exemplo, gráfico por ponto. Né? Você clica, aliás, não clique, você escreve, né, coloca aí no seu teclado 15, aparecerão as possibilidades que você tem. Por exemplo, gráfico por ponto, um gráfico bem interessante, trabalha por faixa de preço, certo? A cada 15 pontos que o mercado... Eu dei um exemplo só, né, pessoal, para vocês estarem visualizando. A cada 15 pontos, né, no caso da Petrobras, né, a cada 15 ticks que que o mercado acaba variando para cima ou para baixo, existe a formação de um candle. Esse gráfico, por exemplo, é bem interessante para quem opera o dólar, né? Quem gosta de acompanhar por faixa de preço, né? Porque aí o que ocorre? Alguns ativos eles são mais temporais, existe uma análise mais temporal que outros. Né? Certos ativos você não tem necessariamente a causalidade no sentido temporal. Né? Enquanto que você tem aí, por exemplo, é interessante você trabalhar com faixa de preço. Certo? Fique livre para conhecer as técnicas e se adaptar a elas. Né? Porque, por exemplo, eu dei um exemplo bem simples. Por exemplo, com a 5P. Certo? De novo, trabalhar por faixa de preço. Né? Então, são alguns pontos relevantes para a nossa análise. Tranquilo? Então, de gráfico é isso que você tem no Profit a nível de análise. Claro, poderia aqui colocar outras coisas, Fibonacci, né, setas, enfim. Mas é mais para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a inclusão aí gráfica, mesclando também um pouco com a análise técnica, com o fluxo de ordens. E aí o que eu vou ter que ter necessariamente? Tá, pessoal? Se eu for operar, neste caso, por exemplo, eu poderia colocar um chart trading exatamente aqui no menu central. Por quê? Porque o chart trading já ia me dar prontamente informações relevantes, por exemplo, o BidAsk, certo? O melhor preço de compra, o melhor preço de venda, a minha posição, certo? Então, para operar, se eu tenho chart trading aqui, eu não preciso ter essa boleta day trade. A não ser que eu tenha outras posições que eu queira zerar. Por quê? Porque as ferramentas que você tem no chart trading, você tem na boleta day trade. A boleta é uma ferramenta que você, né, tem, no caso o chart trading, é a boleta day trade acoplada ao gráfico. Tranquilo? A não ser que você tenha várias posições e tenha o costume de zerar elas, certo? Eu acho interessante por uma questão de limpar a tela, certo? De deixar a tela dinâmica, que você não utilize várias ferramentas operacionais, certo? De novo, a não ser que você opere vários ativos simultaneamente, certo? Senão, não tem porquê a gente ficar utilizando várias ferramentas na tela. Então, se eu tenho, por exemplo, um chart trading, ou opero pelo gráfico, como eu opero pelo gráfico? Botão direito, propriedades do gráfico, roteamento, se habilita o envio de ordens, tá? Shift para compra e Alt para venda.
Então aqui eu consigo enviar ordens aí pelo gráfico. Olha que interessante, pessoal. E aí quem estava prestando atenção nisso certamente vai lembrar. O que eu falei para vocês? Que eu tenho ferramentas de operação, ferramentas operacionais, e tenho ferramentas de acompanhamento de trading. Essa aqui abaixo, a lista de ordens, é uma ferramenta de acompanhamento de trading. Certo? Então, toda vez que eu abrir, se eu abrir várias ordens aqui, por exemplo, coloquei várias compras stop. Aqui, enquanto ela estiver aberta, vai aparecer na minha lista de ordens aberta. Certo? Tem que ter essa funcionalidade, é muito interessante nós termos essa funcionalidade, porque facilita saber o que tem em aberto. Se eu utilizo várias ordens, penduro várias ordens do book, coloco vários stops, é relevante, nós temos uma ferramenta que mostra exatamente onde estão as nossas ordens. Para cancelá-las, você tem a dinamicidade de clicar em cancelar ordem. Certo? Então, nesse caso, tá? Se você tem, por exemplo, inicialmente vocês viram que eu estava com a boleta Day Trade ali aberta, né? Estava com a boleta Day Trade aberta, teria que puxar um pouquinho meu gráfico para cá, certo? Agora, se eu utilizo o chart trading junto com operações do gráfico, certo? E nesse caso, né, não faria sentido eu ter dois chart trading. Poderia estar fechando a boleta de trade e colocar alguma outra ferramenta aqui. Por exemplo, relógio para quem opera. Apesar que você tem o relógio aqui abaixo, tem quem gosta de operar vendo o relógio para ver, por exemplo, quando que vai fechar um candle. Tem uma noção de que momento que vai fechar um candle. E poderia estar incluindo, por exemplo, uma ferramenta como Volume at Price aqui ao lado. Certo? O volume de negócio por preço. Mostrando aí as agressões, né, de compra e venda. Compra e venda. As agressões de compra e venda. Onde que eu abri essas ferramentas? Desde o início. Arquivo, novo gráfico. Certo? Tem a minha grade de cotações aí montando, me balizando, né, como é que está o mercado naquele dia, como é que estão as correlações do mercado neste dia. Já consigo ver. Tem a possibilidade, por exemplo, de já ter os meus estudos em um gráfico com o Volume Profile, certo? Vou ter, inclusive, excluir ele aqui, que eu já tenho o Volume at Price, neste caso. Tem o book acoplado ao gráfico, para mim já é interessante, não preciso abrir um outro book, porque eu já tenho ele acoplado no meu gráfico, certo? Se eu quiser, posso ou não tê-lo aqui também, né? Posso, por uma questão de visualização, posso ou não tê-lo um gráfico aqui no meu outro gráfico. Vocês podem ver que eu tenho dois. Né? Um eu estou visualizando nos 5 minutos, outro 5P. Apenas para exemplificar tipos. Poderia estar utilizando outro. Né? Os 15 de Renko, por exemplo. Um gráfico Renko ou outros que eu poderia estar utilizando. Certo? Mas o que eu tive aqui? O Renko é um gráfico que ele envolve bastante dados. Né? Vocês podem ver até que ele, por envolver bastante dado, ele acabou demorando para entrar. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho o básico que eu preciso para analisar e operar com segurança. Eu tenho a correlação com o mercado, eu tenho onde eu vou analisar o ativo, certo? Tudo isso aqui eu vou analisar o ativo, são ferramentas importantes para mim. Eu tenho uma lista de ordens para saber como é que estão as minhas ordens, e eu tenho a minha posição. Se eu estou ou não posicionado. Certo? Então eu já tenho o básico para poder montar. Montei a minha tela. O que eu vou fazer? Desktop, salvar como? Vou colocar o nome de treinamento 3. Certo? E dou OK. Tranquilo? Lucas, posso tirar isso aqui e colocar um outro gráfico? Sim. Né? Se você quer substituir, de novo, desktop, salvar. Indo um pouco, pessoal, para a leitura de fluxo, antes de eu pegar as questões de vocês no chat, vamos em desktop, tape reading primeiramente. Aqui, tá, pessoal, no tape reading, está tudo certo. Eu tenho outras informações, outro modo de ver o mercado. Onde que eu fui? Eu tinha um desktop pré-programado,
Desktop Tape Reading. Esse aqui é um desktop que eu estou visualizando com base em focando também em player, tá? Vamos dizer assim. Porque se vocês têm aqui os desktops para programar, vocês podem ver que tem tape reading, por exemplo, para mini futuros e tape reading sem player, né? Que aí é um desktop que um colega nosso já havia disponibilizado. Mas montando aí para quem gosta da leitura de fluxo, quem acha interessante a leitura de fluxo. Tá? De novo, grade de cotações. Essa você vai ter em todas. Como que eu faço para abrir, Luiz? Ferramentas, grade de cotações, ou Ctrl G. Essa você vai ter que ter em qualquer análise que você tenha. Você vai ter que saber a correlação daquele ativo com o mercado no dia. Tem que saber. São 3 ferramentas básicas de análise que você tem para a leitura de fluxo. O Book, Times and Trades e o Volume at Price. O Book, basicamente você tem 2 coisas. O Book de preços, que mostra as ofertas, né, por nível de preço, total de ofertas por nível de preço. O Book de ofertas, que mostra cada uma das ofertas do mercado, certo? O Times and Trades, que mostra os negócios daquele dia, do ativo. E o Volume at Price, que mostra o volume de negócio daquele dia. Eu fiz algumas customizações, como vocês podem ver. Por exemplo, onde que está o meu book de preço que eu estava comentando com vocês? Está dentro aqui do meu Superdom, que é uma ferramenta operacional. Para abrir o Superdom, o roteamento Superdom. Certo? Então eu fiz a abertura do Superdom. Capa centralizada. À esquerda, no meu Superdom, já tenho as ordens de compra, o book da compra. À direita, o book da venda. Certo? E olha que interessante, já aproveitando o gancho que a gente já está no Superdom. Eu não preciso necessariamente, aí volta aquela questão da otimização da tela, né, pessoal? Se eu tenho Superdom, opero pelo Superdom, eu posso incluir o Volume at Price diretamente nele. Não preciso abrir uma outra ferramenta, no caso do Volume at Price, uma outra janela, e colocar aqui ao lado. Eu tenho de novo como incluir diretamente no Superdom. Como que eu faço? Botão direito do mouse, vamos dizer Volume at Price, incluímos, por exemplo, a coluna Volume at Price. Se você quiser fazer customizações nessa coluna, botão direito do mouse, propriedade do livro, Superdom, você mostra, por exemplo, né, quer fazer, no caso, a pintura das barras. Eu acho interessante você colocar por agressor, né? Quem utiliza aí da leitura de fluxo sabe que o conceito de agressão, que é quem tomou iniciativa no trade, é muito importante. Para quem opera mini contratos, tá, pessoal? Aqui, ó, olha que interessante, ó. Isso aqui é o Volume at Price de contratos cheios no mini. Então, se eu colocar um mini dólar agora, esse Volume at Price aqui é o Volume at Price do cheio, do dólar cheio, certo? Onde que eu fui? Propriedades do livro, Superdom, VAP dos contratos cheios no mini dólar. No mini dólar isso é muito útil, né? No mini índice existe uma discussão aí de quem comanda quem, porque o mini índice também tem muito volume, enfim, né? Em relação ao índice cheio. Mas no dólar é certeiro, né? O dólar comanda o mini dólar. Então, se a gente está operando mini dólar, necessariamente se usamos do Volume at Price, temos como, devemos, né, utilizar o VAP do cheio. Aqui à direita, à esquerda, melhor dizendo, eu tenho um livro de ofertas que mostra para mim o book de ofertas. De novo, as ofertas do mercado. Qual a customização que eu fiz? Botão direito do mouse, propriedades do livro, eu fiz 2 coisas. Monitorar acima de 50 contratos de dólar, que você vai ter em quantidade, em ofertas, você monitora, certo? Você insere a regra e coloca o monitoramento. E nos filtros, eu filtrei ofertas por lote. Eu quero que apareça no meu book de ofertas apenas ofertas acima de 2 lotes de dólar, equivale a 10 contratos. Certo? E aqui abaixo eu tenho o meu Times and Trades.
Aonde? Na aba ordem original, que é a aba originalmente, né, a ordem originalmente encaminhada de um player ao mercado. Este player aqui, JP, por exemplo, encaminhou uma ordem de 200 contratos na venda, agrediu 200 na venda. Então, esse recurso aqui é muito interessante, pessoal. Ordem original. Onde que eu estou indo para abrir essas funcionalidades? Em ferramentas, tá? Basicamente, ferramentas, mais livros de ofertas, Times and Trades, Volume at Price. E aqui à direita, o saldo, que eu vejo no Times and Trades. Onde estão os maiores comprados? Se eu quiser ver os maiores vendidos, só clicar aqui na coluna quantidade. Tranquilo? Então eu tenho aqui, para a minha leitura de fluxo de ordens, se a minha análise é visando o player, certo? E aí visando o player é muito por causa dessa ferramenta aqui, né, o saldo dos players. Nós poderia, por exemplo, estar fazendo, né, um monitoramento em agentes monitorados. Por exemplo, colocar aqui, quero a UBS, né, monitorar o agente de azul. Então, toda vez que ela aparecer no book, eu quero que esteja monitorado, sabe que tem essa possibilidade também. Né? Então, essa é uma tela possível que você pode fazer para a sua leitura de fluxo de ordens. Vou tirar aqui o monitoramento da OBS. É uma tela possível. Tá? O que eu tenho nela de novo? A correlação com o mercado, o que eu vou usar para analisar o mercado, o book, a ferramenta operacional em si, o Superdom. Tenho que colocar ordens aqui, né? Tenho a minha posição do dia, resultado diário, e tenho lista de ordens. Então eu posso estar fechando pela lista. Tá? Também. Então eu tenho aqui 4 ferramentas. 4 tipos de ferramentas. Aliás, 3 tipos, né? Porque gráfico não estou utilizando. Ferramenta de análise não gráfica, livro, Times and Trades e o Volume at Price. Ferramentas, a ferramenta operacional que eu preciso, o Superdom. Ferramenta de acompanhamento de trade, posição e lista de ordens. Então eu tenho o básico que eu preciso para operar. Não me perco. Certo? Que outra tela que a gente pode ter, por exemplo, para o tape read? Certo? Poderia ter, por exemplo, outra tela, pessoal, mostrando aqui, né, efetivamente os maiores comprados e vendidos. Certo? Mas, olha essa tela, melhor dizendo, essa tela aqui eu acabei colocando ele de maneira errada. Inclusive, já aproveitando, gerenciador de desktop, você pode renomear a sua tela. Tá? Essa aqui eu vou colocar sem player. Sem player, melhor dizendo. E vou fechar essas aqui. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, abrir aqui um Times and Trades, um Times and Trades nessa região aqui. E uma pergunta que pode haver, tá? Você vê que a tela é bem próxima. Né? O que eu fiz é colocar um Times and Trades na aba Negócios aqui. Certo? Uma pergunta que pode haver. Olha, ok, Lucas, já não tem o Times and Trades, você não diz que tem que otimizar a tela, né, que você utiliza aí a ordem original, já não tem as agressões na ordem original? Sim, você tem. Mas, em alguns ativos, o dólar é muito comum, por exemplo, você tem o que a gente chama, por exemplo, de lote escondido. Alguém já ouviu falar de lote escondido? Sabe o que é? Certo?
Então, o que é o log escondido? São ordens, por exemplo, que caso a gente não seja tão, dizer assim, já tem uma experiência de mercado, não é uma coisa tão simples de ver. É o que a gente chama também de ordem iceberg. Então, o determinado player coloca aqui, por exemplo, né, ele coloca uma ordem de 50 contratos que, na verdade, são 500. Aparece no book 50, mas, na verdade, são 500, 800, 1000. Né? A gente não sabe, a gente não tem como saber. Na ordem original, você vai mostrar apenas a agressão. No Times and Trades, você mostra todos os negócios. Então, se você tem, por exemplo, uma aba ordem original e o Times and Trades, você consegue efetivamente ver se tem, por exemplo, se está acontecendo, por exemplo, uma agressão uma agressão em um lote escondido. Porque, de novo, na aba ordem original, você tem apenas a agressão de determinado player. A Capital aqui, por exemplo. O player agora, 76, agrediu 100 contratos. Você sabe apenas a agressão. Aqui, você vê negócio a negócio. Se é o mesmo player, nesse caso aqui, dando um exemplo, que tivesse um lote escondido aqui no 7,5, se é o mesmo player, se você consegue ver que os players estão agredindo, por exemplo, na compra, tivesse aqui uma boletada de 200, de 300, e o preço não vai para cima, certo? E o preço não está indo para cima. E é o mesmo vendedor, você vê que é o mesmo vendedor que comprou da Capital, vamos supor que agora comprou da XP, né, supondo que estava acontecendo lá escondido. Se é o mesmo vendedor, é o BS que, olha, estranho, né? O BS tinha colocado 50 contratos ali, né, vendeu 100 que a Capital agrediu. Vendeu mais 95 que a XP agrediu. Estranho, eu estou conseguindo ver isso aqui no Times and Trades, né, fazendo uma suposição. Tem uma boa possibilidade, por exemplo, de analisar que é um lote escondido. Né? E a gente consegue balizar o nosso operacional. Aproveitar, por exemplo, ou não o lote escondido. Apesar de que hoje é muito relativo. Né? Antigamente era mais comum ter lotes escondidos maiores. Né? Hoje em dia ele fica um operacional um pouco mais engessado. Mas não deixa de ser importante, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber as particularidades do nosso ativo. Cada ativo vai ter uma particularidade, né, pessoal? Então, depende de fatores agora, por exemplo, essa questão voltada aos bancos aí, dos dividendos. Então, cada ativo tem uma particularidade, né? A questão do Itaú, da questão dos dividendos. Então, a gente tem que estar sabendo disso, né? Então, a gente tem que estar ligado com o mercado. E isso são informações também que estão até mesmo fora da tela. A gente saber de outras informações em relação ao nosso ativo. O mercado que a gente está acompanhando. Mas o que, em regra, a gente tem que ter? Está correlacionado com o mercado. Temos essa informação? Aqui. Temos informações analíticas necessárias? Temos. Temos uma ferramenta operacional? Sim. Uma ferramenta para acompanhar os nossos trades, nós temos? Sim. Então, a gente tem o básico para estar operando. Vou salvar a tela. Desktop, salvar como? Vou colocar aqui Tape Reading. Hoje eu criei vários, né, exatamente para mostrar como é que a gente faz. Né? E aí fiz a criação. Tá? Todos os que eu criei estão aqui. Ó. Treinamento 3, que eu estava mostrando anteriormente. Uma ferramenta operacional, treinamento sem player, certo? Tape Reading treinamento que eu criei agora, Bovespa, análise técnica, enfim, mesclando com fluxo de horas. Se eu quero excluir desktops, gerenciador de desktops, clicamos em um específico e vamos em excluir. Tá? E tem alguns, de novo, pré-programados aqui, tá, pessoal? Se eu quero carregar o desktop original, vai mostrar o desktop que você abre automaticamente no seu próprio, quando você faz a inserção da chave. Né? Então, e tem alguns, de novo, né, pré-programados aqui, caso você queira se balizar. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Hoje a ideia é para passar mais essa ideia, né, a importância de termos uma ferramenta operacional, né, ferramentas de acompanhamento de trade,
caso da lista de ordens, caso da posição, ferramentas analíticas e a correlação com o mercado. Com isso, a gente tem o básico. E isso que eu estou falando, pessoal, de novo, eu estou fazendo essa montagem em um monitor. Se eu tenho mais monitores, vou ter mais informações, certo? Vou ir para o chat aí que eu vi que o pessoal perguntou bastante, mas eu precisava ir dar esse insight para vocês. Bastante pergunta. Vamos lá. Vamos ver. Fábio Oliveira, quanto ao desktop eu não tenho dúvida, por uma sugestão que eu já fiz analógica sobre a possibilidade de organizar as janelas livres de forma que possamos alinhar lateralmente as duas janelas. Hoje as janelas livres são iniciadas quando inicio o Profit, tenho que fazer os contidos, depois livres uma a uma para organizar. Se você puder, me encaminhe essa sugestão de novo, Fábio. Eu tenho uma reunião com o pessoal da tecnologia e eu vou passar essa sugestão para você. Se você tiver como encaminhar exatamente como você entendeu, seria interessante, tá? Certo? A questão que alguém me perguntou em relação ao gráfico, tá? Botão direito do mouse, propriedades do gráfico, você faz algumas alterações em relação a fundo, mostrar ou não divisores, tá? Mostrar a barra de título, suavizar ou não a cor de fundo, certo? Eu tenho aqui gráfico, fundo, moldura, certo? E nos candles, se você quer alterar os candles, o botão direito, você vai em propriedades daquele ativo. Tranquilo? A boleta de trade é acoplada ao gráfico. Botão direito do mouse, Chart Trading. Que eu chamo de boleta day trade acoplada ao gráfico é isso, né? É o Chart Trading. Tranquilo? Vamos ver. A questão de você salvar, né? Se você tem um arquivo, você vai salvar, né? Na nuvem, enfim, onde você quiser, no seu, em alguma pasta. Você vai aqui em exportar, configurações, exportar base de dados. Aí você vai ter um arquivo para as suas configurações, seus estudos e outro para a base de dados. Né? Vamos ver outras questões aqui. Em relação a você incluir um arquivo no Profit, você tem dois modos. Ou você escreve diretamente nele, tá? Você incluiu na sua base, ou você vai em Ctrl+A, gerenciador de arquivos, e vai incluindo vários. Aí você tem frações, opções, contratos. Você vai incluindo na sua base, tá? Clica aqui e clica em direcionar para a direita. Vamos ver mais algumas questões. Grade de cotações, para quem me perguntou, tá? Ferramentas, grade de cotações. Ferramentas, grade de cotações. Você pode direcionar ela. Né? O que é interessante? Que fique em uma extremidade, ou na parte superior ou na direita. Tá? Isso é interessante. Tranquilo, pessoal? Olha que interessante, a pergunta que pode ver. Eu quero direcionar de outra maneira a minha grade de cotações. Ferramentas, nova grade de cotações. Tá? E aí, o que você vai fazer? Nova grade de cotações. Você clica aqui, onde libera a janela. Aí você pode direcionar ela para um lado, para o outro, fazer a seleção de uma carteira, né? Dos ativos que você tem, né? Quero colocar Vale 5 e Petri 4. E faço a inserção da carteira. Aí vou lá, insiro o ativo. Já está na minha base, Vale 5. Né? Use Minas. Aqui para quem me perguntou se você conseguia modificar, né, alterar aí a grade de cotações para outros monitores. Só você clicar em
nova grade de cotações, você vai liberar a janela. Agora está contido. Agora fiz a liberação. Em relação ao Dow Jones, tá, para quem perguntou, comercial@nelogica.com.br, tá? Você pode fazer a inclusão. Tem o valor da Dow Jones, né? São índices internacionais, são mais de 2.000 índices internacionais. DJI, DJT, índices setoriais, Brasil, América Latina, Oriente Médio, Ásia, Europa, né, os titãs, maiores empresas. Então são vários e vários e vários indicadores que nós temos. Para quem se interessou, você só manda um e-mail para mim que eu tenho um material que eu desenvolvi sobre a Dow Jones para mais ou menos nortear, entender. Né? Dow Jones são índices. Índice você não opera, índice é um parâmetro para operar. Né? Então, enfim, né? É um parâmetro que você está operando. Por exemplo, a abertura do Dow Jones é importante, né? Então, é importante. Caso você não tenha, é só solicitar para o pessoal do comercial. Lucas, como faço para deixar uma aba no mesmo gráfico com tempos diferentes e ativos diferentes? O que acontece? Tá? Se eu tenho dois gráficos aqui, tenho agora dois gráficos, tá? Tenho duas maneiras. Eu posso colocar eles no mesmo ativo, que eu clico aqui em cima, ó, agora estão no mesmo ativo. E aí, se eu alterar um para perto de 4, o outro vai alterar também. Aqui é a periodicidade. Se está no mesmo grupo, se eu alterar a periodicidade desse, para 15 minutos, por exemplo, o outro vai alterar também. Para quem tem, eu já tenho Profit há bastante tempo, faça a limpeza da base. Tá? Se você não utiliza determinados ativos, o Profit Chart vai carregando. Tá? Vai carregando. Essa licença aqui, eu utilizo bastante para treinamento. Então, é uma licença que já tem uma base de dados que vem bastante tempo. Aí você pode pensar, está travando, trava. Isso acontece porque muitas vezes a gente tem uma base de dados, de novo, longa. Se você não usa determinados ativos, faça a limpeza da sua base. Ou solicite para o pessoal do suporte. Tá? suporte@nelogica.com.br. Tá? A questão do recuo do gráfico, ó, seta à esquerda, seta à direita. Isso aumenta o recuo para o gráfico. Só voltar aqui rapidinho. Tranquilo, pessoal? O VWAP, pergunta que pode haver. O que é o VWAP? O VWAP, ele é o volume ponderado por preço. Ele é uma métrica bem interessante, pessoal, vocês podem estar utilizando junto com o gráfico, e é de grande relevância também. É o indicador, você vai ter no RT e no PRO. Volume de negócio por preço. Vamos colocar assim, a média de compra e venda naquele dia, naquele ativo, é o VWAP. Vamos colocar assim dessa maneira, tá? O cálculo. É importante saber, né? Falando aí um pouco mais, o que acontece? O VWAP ele é uma métrica de mercado. Falando bem grosseiramente, tá? Se você está comprando acima do VWAP, você está comprando acima do preço que o mercado mais trabalhou em relação à compra e venda. Certo? Supostamente, de novo, você está comprando mal. Isso quer dizer que sempre vai acontecer? É claro que não. É apenas uma métrica para a gente saber onde o mercado está trabalhando em volume, em preço naquele dia. Tá? O VWAP é bem importante, inclusive. O Netrix, para quem perguntou, é o book de preços, só que visto de uma maneira alternativa, né, pessoal? Você pode ver que o Netrix ele é parecido até com o Superdom, só que ele não é uma ferramenta operacional, você utiliza apenas para análise. Você tem aqui o book da compra e o book da venda. Tá?
Volume Profile, ele é o volume de negócios no gráfico e mostra o volume para cada nível de preço. Tá? Então, o Volume Profile é o volume de negociações por nível de preço. É o volume de negócio. Tranquilo? Em relação a filtro de corretora, ferramenta, aliás, sim, é ferramentas, tá? Você vai lá em ofertas, se eu tirar aqui do lado, você vai em ofertas, botão direito, propriedades do livro, filtros, você pode filtrar por corretora. Vou dar um exemplo de novo aí da UBS, vamos ver. Mostra só a UBS para mim no book de ofertas. Então, o filtro que você pode ver. Isso depende muito. Eu, particularmente, não vi ainda alguém utilizar, né, esse recurso. Não conheço nenhum cliente que utilizou esse recurso. Você pode ver, por exemplo, para ver se um player está colocando muita ordem na fila, por exemplo. Né? Em relação ao Superdom, para quem questionou, eu vou abrir aqui de novo. Superdom, você tem a possibilidade de incluir os diretos, tá? Eu vou trocar aqui para o dólar no Volume at Price. Então, se eu fiz a inclusão aqui do Volume at Price, tá incluso aqui o Volume at Price, botão direito, vamos em propriedades do livro, Superdom, esse aqui, ó, exibir trades diretos, o Cross Trade. Tá? Você tem a possibilidade de incluí-los também. Só que aí, para mostrar eles, você vai ter que colocar lá na pintura da barra por agressor, porque vai mostrar exatamente o que é cada um. Compra, venda direto. Aqui no caso a abertura é leilão, né? Certamente. Aqui direto, por exemplo, entendeu? Então, você tem a possibilidade também. Lucas, lote escondido é igual a 3 diretos. Não, Alexandre. Lote escondido não é 3 diretos. 3 diretos são trades que são fechados, que não afetam o book, que não tem uma agressão direta no book de preços, no book de ofertas. São trades que são executados por dentro dos grandes players, né? No caso dos grandes bancos, grandes corretoras. Certo? A questão da liberação da tela, tá, pessoal? De novo, ó, liberar a janela aqui, ó, no Czinho. Na evolução do tempo, ferramentas, times and trades. Evolução do tempo, você vai com o botão direito em gráfico, mostrar somente gráfico. Tá? Ou você tem como mostrar gráfico e tabela. Eu acho interessante mostrar somente gráfico, tá? A evolução do tempo. Que mostra os players. Se você quer mostrar players em específico, você volta para a tabela, você tem que ter a seleção desses players, vai com o botão direito, propriedades de Times and Trades, visibilidade, seleção, você dá o OK, você seleciona os players que você quer ver. Eu quero ver só os maiores comprados. Tranquilo? Você volta para o gráfico, você volta para o gráfico e aparecerão apenas os players que você selecionou. Tranquilo, pessoal? Consigo configurar o Profit para considerar o custo de corretagem e imposto? Eduardo, eu vou pedir a gentileza de você ver o treinamento de quinta-feira, que eu vou falar só sobre o relatório. Isso é bem interessante, tá? A gente vai falar tudo, tentar, claro, tudo é impossível. Nós vamos tentar passar todas as ideias para vocês em relação ao relatório de performance, tá? Vamos ver. Então, o Dow Jones, né, para quem perguntou, são índices setoriais. Então você tem o DJI, são índices das empresas americanas, né, o DJT em relação a empresas de transporte norte-americanos, você tem os titãs, né, maiores empresas aí da Europa,
na América Latina, são muitos índices, pessoal, muitos mesmo, que a gente tem que também saber, ver o que é interessante para a gente. Né? Então, de novo, sobre o material, eu vou passar de novo meu contato, é só solicitar o encaminho para você por e-mail, tá? Vamos lá, pessoal. Tranquilo? Se tiverem mais dúvidas sobre o software, suporte@nelogica.com.br, tá? Vejam, né, tem quem me perguntou sobre o training stop também, sobre a parte operacional. Tem alguns grandes webinários que eu fiz, grande no sentido de tempo mesmo, que eu fiz, que já estão no nosso canal de vídeos, tá? youtube.com/nelogica, só buscar lá, a gente fala bastante sobre essa questão dos índices, tá? E também da parte operacional. Então, só buscar lá, tem vários vídeos que nós temos. A gente vai estar gravando hoje também, quem necessitar depois a gente passa a gravação novamente. Então hoje tentei passar para vocês as ideias de como montar uma tela, né? Que informações que a gente precisa. Né? Certamente, à medida do tempo, vocês vão se adaptar, né? Ficar mais específico em relação a um ativo que o outro. De novo, cada ativo tem uma particularidade e um ativo não está solto do mercado, então tem que ter em mente também isso, saber relacionar o ativo com o mercado. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Convido vocês aí para estar participando na quinta-feira sobre o relatório de performance, para tirando dúvidas, né? Explicar tudo isso aqui. O que é o saldo, o que é o fator de lucro, né? O que é a razão, o que é o MAP, MAIN, o que é o TET, né? Mostrar os outros modos de visualização, isso é bem interessante. E, inclusive, o nome do webinário de quinta é Evoluindo com o Relatório de Performance. A gente sempre tem que ter um review do nosso trade, saber o que nós temos aí de ferramentas para nos auxiliar ao trade. Se tiverem mais, vou de novo colocar meu contato, lchagas@nelogica.com.br. Vocês podem mandar para mim, se tiverem mais alguma sugestão de webinário. Vou montando os webinários e treinamentos com base no que vocês vão também me encaminhando. Então, dúvidas aí de treinamentos a gente vai estar tirando também. Caso ficou alguma dúvida, eu com certeza não consegui pegar todas as perguntas, tá, pessoal? Isso é certo. Então, quem não foi respondido, não se sinta não atendido exatamente porque hoje teve bastante pergunta, né? Mas, enfim, o chat é fechado, né? Só eu acabo pegando as perguntas. Mas, eventualmente ficou com alguma dúvida, só questionar o suporte por e-mail, o pessoal faz contato com você, auxilia também. Tranquilo? Beleza, então, pessoal. Quero agradecer o pessoal que participou. Fica aí o meu contato. Qualquer coisa é só entrar em contato aí comigo. Mais alguma questão, só mandar aí por e-mail. Espero que tenha auxiliado vocês, que tenha conseguido compartilhar o conhecimento. E nos vemos aí na quinta-feira, com certeza, para fazer mais um bom treinamento aí sobre as ferramentas do software. Tá certo? Um abração aí, uma boa tarde para vocês e bons trades aí para quem for fazer amanhã, pela manhã, que agora o mercado já está morto. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.